Estamos aqui com meu amigo, meu irmão, Tiago Boca. Tiago é daqui da comunidade há muitos anos, né? Os irmãos aí, a maioria já conhece, mas para aqueles que estão chegando aí, Tiago é um irmão, amigo, desde quando eu cheguei em Goiânia, é um amigo que a gente se encontra toda semana. No mínimo uma vez por semana, quando a gente não almoça, é no encontro com os jovens lá. Esse aqui é o Luca, agora também um amigo que Deus deu, né? Um amigo que Deus deu pra gente. Luca está caminhando com a gente lá no nosso encontro, a nossa chamada resenha, né? Resenha Sal. Foi engraçado, né? Essa semana a gente estava na casa da Ju e do Marlos e a gente batizou o nosso GG, que o nosso já não é PG tem muito tempo, né, Mateusão? Já não é PG tem tempo, já virou GG já tem muito tempo. E a gente batizou semana passada de resenha, né? Porque é o nome que a galera faz nas festinhas deles aí, enfim. A gente entendeu que era um nome para ressignificar, porque a gente ia conversar com os meninos aí, como é que tá rolando lá na sua casa? Não, final de semana, meu pai não deixou fazer resenha porque não pode entrar bebida nem vape. Aí a gente, peraí, então resenha é isso, né? É um lugar que vocês se encontram para fazer. Não, peraí, então resenha é nós, véio. Nós somos a resenha. É aqui que a gente vai analisar, né, dar a nossa opinião, né, de fato, ressignificar a resenha dentro da nossa ótica, da nossa cosmovisão. E o Boca batizou, até caiu uma água profética lá. Foi mesmo. O Boca batizou o encontro de resenha. Mal sabia ele que depois chegou uma jovem lá e falou o seguinte, pastor, vocês estão falando de resenha aí, mas lá na escola, as meninas, uma amiga minha falou, você vai lá na resenha evangélica lá hoje? Então já estava rolando nas escolas a tal da resenha evangélica. Então nós somos essa resenha cristã, né? Essa resenha a gente chama de resenha Sal agora. E o Luca, homem de Deus, um jovem assim, com muita autoridade na ousadia, né? Está caminhando com a gente tem pouco tempo. Talvez ele é um dos caras que está caminhando há mais pouco tempo com a gente. Mas tem tudo a ver com aquilo que a gente vai compartilhar hoje. Tem 2 semanas, né? Tem 2 grupos que você apareceu, né, bicho? Tem 2 encontros que e ele é aquele cara assim, como a gente crê que na Sal da Terra, os nossos pastores sempre falam isso, né? Nós sempre falamos isso aqui. Aqui é um encontro de pastores para pastorear. As ovelhas estão na cidade, amém? Então nós estamos aqui cheios de pastores. Então a gente sabe que pastor assim, pastora dá um microfone, gosta de falar muito. E o Lucas é tipo um cara desse, a gente tem que estar ligeiro aqui. Mas ele tem algo para compartilhar com a gente. Fica à vontade, sua comunidade. Antes do Lucas se apresentar, a gente tem que falar. Paulo Júnior ressignificou semana passada também o Dia da Família, né? Ele falou que não era o Dia Internacional da Família, é o Dia da Família Internacional, né? Ou seja, todo mundo agora é família e até outros lugares do país que a gente vai, a gente encontra família, né, Matheus? E a gente estava participando do louvor ali e o Matheus virou, rapaz, o Enzo é diferenciado, né? E hoje é o Dia Internacional, não, qual palavra que você falou? Emblemático, né? E hoje é o Dia Internacional da Biodiversidade. Muito legal isso, né? Mas muito profético para a gente entender também como igreja, porque o Brasil, nós estamos hoje no país com a maior biodiversidade do mundo. Vocês sabiam disso? Que nós somos responsáveis mordomos para a maior fauna e flora do mundo? Você entrou aqui, né? Um monte de gente, um monte de coisa para a gente fazer, realizar, e você viu umas samambaias, né? E é de verdade essas samambaias. Então, a gente está cuidando aqui, né, dessas plantas, porque a gente tem responsabilidade com todo. E aí, quando a gente pensa na nossa responsabilidade com a biodiversidade, a gente vai na multiforme graça de Deus, né? A sabedoria dele. E ele mostra a nossa biodiversidade. Ele fala lá, né, que uns nasceram para ser apóstolos, outros nasceram para ser profetas, mestres, né? E a gente menospreza os mestres, os professores, todo mundo quer ser apóstolo, todo mundo quer subir no palco, né? Todo mundo quer apresentar a próxima sacada. Foi muito interessante. A irmã, que é a primeira vez que você está vindo? Primeira vez que a irmã estava vindo, e eu, na hora do louvor, em pé aqui, eu falei, cara, eu estou na frente dela. Eu vou para trás, que ela tem que ler o que a gente está cantando aqui, né? Então, é muito importante a gente ter essa empatia, mas mais do que isso, essa vocação de entendermos assim, a nossa diversidade, mas também o nosso papel aqui como cristãos. 4 pessoas andaram com Jesus e escreveram lá os principais livros do Novo Testamento, né? Marcos, Lucas, João e... Vamos lá, gente, os 4 primeiros. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus falou de Jesus como rei. Marcos falou de Jesus como servo. Lucas falou de Jesus como o Filho de Deus. E qual foi o último? E João falou
como Deus filho do homem. Então é muito importante a gente ter essa perspectiva da ótica não misturar na nossa ética, e a nossa ética não misturar na nossa ótica. Eu faço esse exercício lá com jovens. Eu coloco um no canto da sala, outro no outro, no acampamento, né? Eu falei, o que vocês estão vendo aí? Um falou, uma careca. O outro falou, também estou vendo uma careca. Quer dizer, eu estou ficando careca de frente e eu estou ficando careca de trás, né? Mas no meio existe um pouco de cabelo ainda. Então é isso que a gente tem que trazer, essa perspectiva da biodiversidade. O Enzo é um exemplo, né, dessa multiforme graça de Jesus. Eu caminho demais com ele e é muito legal. Assim. A gente fala que no Brasil a gente tem muita biodiversidade, a gente tem 46 mil espécies catalogadas de plantas. 46 mil. Nós temos 720 espécies de mamíferos, 56 mil espécies de anfíbios. E aí a gente tem 4 espécies de homens e a gente não dá conta de lidar. Não, meu marido é colérico, meu marido é sanguíneo, né, Lala? É difícil a gente lidar com as 4 espécies. E é muito legal a gente tratar isso com jovens, porque a gente vai para o universo deles. E a gente falou esses dias da Disney. E a gente falou do Pluto e do Pateta, que são 2 cachorros. Mas um conversa, o outro fareja. Um vive de 4 e o outro vive o que Deus tem para ele. Então é muito interessante a gente viver essa multiforme graça, porque os 4 que andaram com Jesus viu Cristo de alguma da sua forma. E esse domingo eu vi o Enzo de uma forma incrível, porque Deus criou toda uma trajetória. Ele teve assim, foi muito legal você ter lembrado do Enzo, porque a gente caminha junto muito, né? Toda semana a gente caminha junto. E o Enzo assim coloca a gente em altas temperaturas, né? Então eu tenho aprendido muito com ele. E aí esse domingo a gente saiu aqui da igreja, né, cheio de graça e tal. E aí ele me levou para um aniversário que tinha um irmão que a gente tá assim tentando, né, achar luz assim em nós para poder abençoar ele, porque, né, o problema está em nós. E aí o Enzo cantou uma música lá. E o Enzo toda a vida cantou, né, nos restaurantes aí, nos bares, onde ele ia, né? Ele era um cara assim que cantava, tinha uma diversidade grande, né, de músicas. E ele cantou a música do Cartola lá naquele churrasco, que tava só a gente assim, né, da galera da igreja. O resto da galera toda não era da igreja. E aí o Enzo cantou a música do Cartola. Você lembra que música você cantou, Enzo? Qual que era? Ainda é cedo, amor, ao começaste a conhecer a vida, já anuncia a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a sua vida, e em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo, e quando notar estás à beira de um abismo, abismo que cavaste com teus pés. Amém! Amém! Louvado seja Deus! É de emocionar, né? E sabe qual é o nome dessa música? Eu Preciso Me Explicar. Então o Cartola cantando da dor dele, mas sabe para quem que ele fez essa música? Para a filha adotiva que ele encontrou lá na zona. Quando a gente conversa com jovens, da nossa perspectiva, da onde a gente veio, é para indicar uma porta, mas mais do que isso, uma ponte. É para mostrar para eles que da onde a gente saiu, dá para eles chegarem em algum lugar. Então hoje, o Cartola assim, falou muito no nosso coração. Porque o Enzo ele conseguiu ali, né, dentro daquele grupo, cantar uma palavra, né, uma senhora que estava muitos anos sem cantar, ela tinha gravado CD, tinha feito uma carreira que ela tinha abandonado, e ela, muitos anos já que não cantava, e ela cantou com todo o pulmão, e ela ficou maravilhada, e ela conseguiu ver Deus naquele lugar. Então, glória a Deus pela nossa biodiversidade. Porque eu, como sou crente de cativeiro, não conheço nenhuma música do Cartola. Mas eu sou crente criado. Agora conheço, eu sei todas, né? Eu falo para todo mundo que ele que ensinou o Bruno e Marrone a cantar. Mas é isso que o Mateus manifestou, né?
é essa biodiversidade, essa multiforme graça de Jesus revelada em nós, que é para o que Deus começou em mim, né? Que a gente começou esse grupo há 10 anos atrás, né? Lá na Capelinha, hoje tem o Átila aqui, que já era moleque naquela época, 14 anos, hoje está ensinando. Agora tem 2 semanas que está o Luqueta. E é esse é o ciclo, né, do reino de Deus. Amém? Estou meio nervoso aqui. Tem muitos amigos aqui da escola aqui que me conhecem, é o Luqueta, né? Porque eu era doido, né? Tava perdido, cara. Não... O pessoal falava de Deus perto de mim, falava, e eu... O que é esse negócio? Né? Deixa eu experimentar, igual o Boca falou aqui agora sobre crente de cativeiro, né? Eu nunca fui ensinado assim, desde pequeno, sabe? Sabia que existia, sabia que tinha uma fé, mas não era nada demais, assim. E o PG, igual o Matheus tinha falado aqui, é um encontro onde a gente mostra essa parte, né? A gente mostra que existe uma coisa a mais do que essas festinhas que a gente vai, do que, né, encontrar os amigos só em lugar que a gente vai pecar, né? Porque o pecado é bom, cara. Você vai falar que não é? A gente cede, né? A gente acaba cedendo, a gente fica com a cabeça ele falando, não vou fazer isso, não vou fazer isso. A tentação é grande e quando a gente está num meio onde a gente não consegue enxergar o bem, a gente acaba cedendo, né? E eu fiquei apanhando por muito tempo antes de conhecer a palavra. E quando você entra nisso, cara, você não quer sair mais, você se torna realmente dependente de Deus. Então, eu queria convidar quem aí faz ensino médio, quem está curioso para saber como é que é a resenha lá do PG, vamos lá toda quarta-feira. Quem quiser conversar comigo, não tiver meu número, pode me encontrar ali na porta, pega o meu número para a gente adicionar no grupo e realmente partir para outra fase, né? Porque, cara, é uma vida que realmente é muito foda, assim. Você compartilha aí um pouquinho. Traduzindo, é difícil. Tradução do inglês é muito punk. Traduzindo em inglês. Estava em casa. Mas eu queria que você compartilhasse um pouco, assim, se puder, aquilo que Deus está fazendo na sua vida nessas últimas semanas, né, também. O Lucas chegou lá no nosso grupo e ele já abriu o coração. A gente tem, como a gente disse, uma tradição nossa. Essa é uma tradição nossa. Como eu falei aqui antes, a pessoa chega, compartilha o nome, a idade e um sonho. E aí ele já compartilhou o sonho dele. Eu queria que você pudesse compartilhar com a gente rapidamente aí. No momento que eu cheguei lá, eu não queria dar o meu testemunho e tal, contar sobre o que eu estava passando, mas na hora eu me senti bem confortável ali. Eu senti que eu devia falar. E no momento, quando a gente entra lá, a gente sempre fala um sonho, né? E quando a gente não está nesse reino, a gente costuma ter, quero ter uma casa bacana, quero ter um carro legal e tal. E eu falei sobre meu sonho, que meu sonho era ser melhor, porque quando você começar a estudar a palavra e ver que o mundo não é só isso aqui, o mundo não é só isso aqui que você está vendo, que o que te satisfaz não está só aqui, cara. Então, eu falei que meu sonho era ser melhor a cada dia, porque a gente pensa, né, existe 1001 pecados, o que vai mudar? Aí você passa a querer fazer 1000, você passa a querer fazer 999, e essa é a magia de Deus, essa é a magia que Deus fez na minha vida. E eu queria que cada um que está aqui sentisse isso. Quem não está sentindo conectado, vamos para lá, vamos conhecer o pessoal, que vale muito a pena, viu? Amém. Tem alguma palavra aí, quer compartilhar? Antes de eu vir para cá, eu tinha separado aquele Salmo 1, né? Eu tinha separado o Salmo 1 para falar aqui, e o Matheus leu bem na hora, cara. Você vê o tanto que não é coincidência, né? Sim que é bom, vai ver o cabedal. A gente pensa que é coincidência, mas nunca é, cara. E aqui eu separei o Salmo 7 para falar sobre a porta do mal. Porque a porta... Na verdade, não. Enfim, é Mateus. A porta do mal, a porta do pecado, é uma porta muito maior. Onde você está, vai ter uma coisinha ali para você errar. Você pode estar em qualquer lugar, sempre vai ter uma coisa para desviar.
E a amplitude disso é muito maior do que você fazer o bem. Fazer o bem é muito mais difícil, cara. Você tem 1 milhão de coisas que você pode fazer e uma que você pode fazer que está certa, mas fica insistindo naquele pensamento ali na sua cabeça, fica insistindo. E aí que entra a palavra. A palavra entra para purificar nossa mente. Ela entra para fazer com que você não... Naquele momento crucial onde você está pensando em ir lá e errar, a palavra entra e você fala, não. E você vai melhorando, melhorando cada vez mais, porque o sentimento de arrependimento, ele fica muito mais forte, porque a gente normaliza demais o sentimento de arrependimento, né? Quanto mais você faz uma coisa ruim, cara, você fica naquilo, você fica naquele ciclo. A gente vivencia isso dentro de casa. Com certeza você vai ter um parente aí que fez, por exemplo, desviou do caminho, aí ele vai desviando mais, mas é um ciclo que não acaba. E a única coisa que me salvou foi Jesus. A única coisa que eu consegui que supriu aquele vazio, porque você fica num ciclo. O ciclo é um negócio que não tem fim, ele não acaba, ele nunca vai acabar. Se você continuar naquela linha, você não vai sair dali, você pode ter certeza. E, cara, a única coisa que você pode ter certeza que jamais vai te deixar na mão é Deus. Eu tenho uns post-its, né, que tenho anotado. Aí o post-it estava falando sobre, para que Deus faça um milagre na sua vida, você tem que andar do lado dele. Eu fiquei tempos só pecando. Aí li a Bíblia, né, achando que, tô fazendo mais que a maioria aí, tô fazendo mais que a média, eu tô bem demais, né? E você percebe que não é isso. Quando a palavra vai purificando sua mente, você não percebe que não é só aquilo que você quer mais. Você quer mais o tempo inteiro. Você quer alimentar seu espírito, você quer alimentar sua alma, porque, igual eu falei, Deus, ele vai te deixar dependente dele para você enxergar. Deus é tudo que você quer, quando ele é tudo que você tem. Tudo. Minha tia tinha falado isso mais cedo. E, cara, eu não consigo realmente explicar o quanto foi benéfico para a minha vida. A gente continua pecando, a gente continua errando. Mas o sentimento de satisfação em saber que você está melhorando é maior do que qualquer coisa. Glória a Deus! Quantos anos você tem mesmo? Esse é o Luca, 16 anos, está com a gente lá caminhando. Glória a Deus por isso. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 14, versículo 22, para a gente poder continuar nesse mesmo espírito, daquilo que o Senhor está usando na vida do Boca, do Luca. Nesse dia tão importante para nós, que se chama hoje. Mateus, capítulo 14, eu queria ler esse texto. Esse texto, ele provoca algumas coisas, né? Algumas perguntas. Jesus tinha acabado de fazer ali a multiplicação, né, dos pães, e o texto vai dizer que os discípulos eles estavam com o coração fechado. Marcos vai trazer esse detalhe, assim, pós essa multiplicação, o coração dele estava muito fechado. A galera estava meio assim, eles não estavam entendendo algumas coisas. E às vezes esse é o processo de quando nós não entendemos algumas coisas que Deus está fazendo na nossa vida, ou no nosso meio, ou a gente está participando daquilo que Ele está fazendo, muitas das vezes o que vai acontecer? Nosso coração tem a tendência de se fechar. Estou falando dos discípulos. Eu estou falando daqueles que estavam caminhando perto do Mestre. E aí Jesus, ele né, depois da multiplicação, a Bíblia vai dizer no versículo 22, que logo em seguida, ele começa a insistir com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. É interessante isso, né? Eu, quando era mais novo, assim, quando eu era um neófito, um novo na fé, eu ficava perguntando assim, mas como assim? Jesus se retirava para orar. Jesus não é Deus? Por que Deus tem que orar? Eu ficava meio bugado. E na tradição cristã, quando a gente se depara com a tradição cristã, uma das coisas que vem na nossa pergunta naturalmente, ou depois de algumas exposições bíblicas ou leitura bíblica, a gente se depara com a Trindade. A Trindade é um mistério. A Trindade é os três sendo quem? Um. Mas Deus Jesus,
Filho, Deus Pai, Deus Espírito, sendo expressões diferentes. E aí a gente vê Jesus que esvaziou de todo o poder, Pedro. Ele esvaziou de todo o poder, mas estava cheio de autoridade, e como um filho de Deus, cumprindo o projeto de Deus na vida dele, então ele estava ali naqueles 3 anos de ministério, do 30 aos 33, lógico que ele cumpriu tudo que ele tinha vivido quando era criança, quando era jovem, enfim. A gente vê Jesus, o mestre, Jesus, orando. No cumprimento da promessa, no cumprimento da vontade, ele orando. Para quê? Porque a oração é para a gente discernir e calibrar e alinhar aquilo que é a vontade do Pai. Mesmo vivendo dentro da vontade do Pai, nós precisamos também nos retirar para calibrar o nosso coração. E esse dia Jesus foi calibrar o coração dele. E os discípulos começaram a navegar, começaram na sua caminhada. Versículo 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles e andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? É Pedro querendo andar no mar, é Pedro querendo, ao ver Jesus fazer aquilo que Jesus fez. É interessante a gente pensar nisso, porque pensar nessa história é lembrar do discipulado, do discípulo. Naquele tempo, na tradição judaica, Jesus como um judeu, a tradição acontecia. O jovem, ali até os 10 anos de idade, todos decoravam a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Eles decoravam todo o texto. Era parte do processo da maturidade. E aí, eles iam passando de fases. Eles chegavam ali também num outro momento, ali com seus 13, 14 anos, que os melhores dos melhores, eles iam para um outro nível. Esses melhores dos melhores, eles começavam a estudar agora os profetas, maiores, menores, e começavam a decorar toda a escritura hebraica, toda a escrita hebraica, todo o texto sagrado hebraico, eles decoravam. De Gênesis a Malaquias, tudo de cor. E ainda assim, depois desse processo, ele estaria agora pronto a participar de um outro movimento, que era o Talmud, Ele seria agora passado por uma provação, por uma prova, um teste, e depois desse teste, o rabino poderia dizer o seguinte: gostei de você, você é muito bom, você tem culhão para caminhar comigo. E é interessante isso, porque o jovem ele se dedicava, ele tentava, porque era uma honra poder caminhar com o rabino naquele tempo. O jovem escolhido era muito interessante, porque estava lá o Luca, o Mateus, e eu decorei, fiz, ele fazia pergunta, o Luca também fazia pergunta, e o rabi tinha que escolher: você é o melhor entre eles. Então, o outro que era também bom, ele dizia o seguinte: você também é muito bom, mas volta para fazer os ofícios do seu pai. Não é que há desonra nisso, mas muitos dos jovens, era a tradição deles, eles estudavam para isso, eles queriam alcançar isso. E é interessante porque vem Jesus aos 30 anos de idade, agora como um rabi, agora como um mestre. É Jesus com 30 anos de idade, agora começando a sua peregrinação do seu ministério de 3 anos. Ele começa então a escolher os seus talmudes, os seus talmidins, os seus discípulos. E é interessante porque qual é o primeiro discípulo que Jesus chama? Qual é o primeiro nome do primeiro discípulo? Pedro. Pedro era o quê, meu irmão? Melhor dos melhores? Um grego culto? Não. O grego de Pedro era grego de feira. Pedro era um pescador, um empresário, mas vendia peixe. Pescador. E Jesus chama Pedro.
E às vezes a gente acha que Jesus era um cara assim, nossa, Jesus tinha uma lábia boa, hein? Porque ele fala assim, venha, segue-me, e a galera segue. Ó, Jesus era persuasivo. Não, meu irmão, não é por convencimento. É porque era um rabi convidando um jovem para caminhar com ele. Era uma honra para os discípulos. Era um privilégio para aquele jovem. E aqueles jovens, os discípulos de Jesus, tinham ali de 14, 15, até 20 anos de idade. Então eram jovens que acabaram de sair da seleção. Eram jovens que acabaram de sair desse processo de seleção. E agora chega um homem, chamado Jesus, e chama ele para caminhar. Para ir para a Série A, para caminhar junto. E aí a Bíblia vai dizer para nós que ele então larga tudo e vai seguir Jesus. É tão assim que os próximos discípulos que eles chamam, que é João, que é Tiago, filhos de... Aí tem um pai, que é o quê? O pai era pescador. Eles estavam ali cumprindo o ofício do pai, porque não foram escolhidos, porque não eram os melhores dos melhores. Mas Jesus vem para subverter, Biel, a lógica. Jesus vem para ressignificar a lógica, porque agora é o rabi escolhendo. Não é o discípulo indo até ele para ver se ele está apto ou não. Agora é Jesus escolhendo esse jovem, dizendo o seguinte, agora eu quero fazer de você pescador de homens, você quer vir? Lógico, bora, bora. O discípulo, meu irmão, ele não quer só saber o que o mestre sabe. Isso não é discípulo, não. A inveja é outra coisa. Rapaz, eu quero andar lá com boca, porque eu quero... Nossa, ele fala de um jeito, ele sabe de muito, eu quero saber o que ele... Não, é inveja, nós temos que tratar, é outra coisa. O discípulo não. O discípulo, ele quer andar com o mestre porque ele quer fazer o que o mestre faz. O discípulo, ele quer andar com o mestre porque ele quer ser como o mestre é. O jovem deixava o seu vilarejo, o jovem deixava a sua realidade, o jovem deixava todo o seu circuito social para ir viver como o mestre vivia, porque ele queria ser como o mestre era. Jesus então convoca 12. 12 diferentes. 12 assim, mediano ou abaixo da média. Porque ele escolhe. E é interessante isso. É interessante porque o texto vai continuar dizendo que ele manda os discípulos o quê? Irem para o outro lado do mar. É aqui a direção logo em seguida, o primeiro versículo, versículo 22. Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Jesus já tinha dado uma direção. Quando Jesus aparece, a Bíblia vai dizer que eles começam a gritar de medo. E medo é um negócio muito sério para a gente. Medo é um negócio que todo mundo tem. Não, eu não tenho medo. Orgulhoso. Ó, o orgulhoso e orgulhosa, presta atenção nisso. O orgulhoso e orgulhosa, medroso e medrosa. O orgulho é travesti, aquilo ali é um travestido de medo. Todo homem e mulher que você conhecer na caminhada, na sua jornada de vida, que é orgulhoso demais, você pode saber, é um baita de um medroso, é uma baita de uma medrosa. Não tem segurança. Porque o orgulho é uma das primeiras coisas e virtudes que ao caminhar com Jesus a gente deixa de lado. O medo paralisa a gente. E às vezes você conhece um cara com uma máquina, um avião, que coisa faz. Uma mulher assim que é desembolada, muito orgulhoso, medroso. Ele vai até um ponto, mas na essência paralisado. E é interessante, porque o medo ele encontra no Evangelho muita gente que chegava até Jesus, medo. Mas o medo nunca foi um problema, amém? Porque a palavra nos ensinou que o verdadeiro amor, todo o medo. Então, para lançar fora, tem que estar o quê? Tem que estar dentro. Para o verdadeiro, por isso que é verdadeiro, tem um falso amor também. Mas por isso que o verdadeiro amor, ele lança fora aquilo que estava dentro. É o Evangelho, eu gosto muito das narrativas, eu gosto de contar história, eu gosto de ouvir história, eu gosto de aprender com história. Lucas, se você gosta também. Lucas é um texto bom para você, assim, mergulhar. E Lucas, no capítulo 1, ele vai trazer isso para nós. A Bíblia vai dizer de um homem chamado Zacarias, homem de Deus, e o texto é emblemático, o texto é firme e fino. Vai dizer, João Batista ele era um homem de honra, Zacarias era um homem de honra, Zacarias era um homem de Deus, segundo o coração de Deus, Zacarias, ele era um homem irrepreensível, e ele, por ser sacerdote, aquele que colocava o sacrifício em favor do povo, diante de Deus em favor do povo, ele estava num processo de extrema santidade. Chega um anjo. O anjo chega, a Bíblia vai dizer o quê? O que acontece? Quando o anjo chega, ele fica com muito medo.
Ele se atemoriza, aquilo ali é cheio de medo. O anjo fala, calma, irmão, eu só vim cumprir aquilo que você orou. Você não pediu um filho? Eu estou aqui. Deus mandou te avisar que chegou o dia. Ele tem tanto medo que a Bíblia vai dizer que ele duvida. E por duvidar, o anjo fala para ele agora ficar o quê? Mudo, calado. Mateus, muito emblemático. A gente não combinou o que a gente ia falar, mas você citando que o amor lança fora todo medo e que Pedro ali, né, começa a afundar por medo, porque ele não sabia o que era o amor, né? Jesus encontra com Pedro e pergunta, Pedro, você me ama? E aí você falou do grego, né, do goianês, do Pedro. Aí Deus pergunta, você me ágape? Aí Pedro responde, eu filéu. E é muito interessante, porque a gente trabalha isso com essa galera. Porque a relação que eles têm com Deus é a relação que eles têm com as pessoas. Então, se eles estão acostumados a só ficar com as pessoas, a só usar as pessoas, eles vão usar Deus. Então, a gente tem que ressignificar, inclusive, o que é amor, o que é família, o que é igreja, né? Coisas básicas. Por quê? Pedro, Jesus perguntou o que é ágape? Ele, filéu. Então, você me curte? Beleza, então vai apacentar minhas ovelhas. Segunda vez, Pedro, você me ágape? Ele, Jesus, eu te filéu. Então, Pedro, vai apacentar minhas ovelhas. Aí a terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, você me ágape? Ele, Senhor, você sabe de tudo, né? Não dá para esconder de você. Eu te filéu, eu te curto. Aí Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, você sabe que quando você ficar velho, você vai estar tão sujeito às pessoas e à situação, que as pessoas vão direcionar o seu braço e vão te levar para um lugar onde você não quer ir. E como que Pedro morre? Ele morre crucificado porque ele entendeu o que é o ágape. Ele entendeu o que é o amor. Mas Deus nunca duvidou do ágape do Pedro. Então o tempo inteiro, a gente trabalha essa perspectiva. O cara pode estar numa situação pior possível, que todo mundo fala, esse aí não tem jeito. A gente, não, por enquanto ele está entendendo só o filéu. A gente vai apresentar para ele o ágape. Né, Luca? E isso é muito forte, porque o medo paralisa a gente. E o medo, quando o texto bíblico vai trazer para nós, ali de Zacarias é um homem de Deus, um homem íntegro, mas que duvida e fica calado. E aí, no mesmo capítulo, no capítulo 1 de Lucas, vai dizer a história de quem? De Maria. Maria, quando também recebe um anjo, a Bíblia vai dizer que ela fica cheia de quê? De medo. Cheia de medo. E agora, cheia de medo, Maria vai lidar com aquilo ali, o anjo começa a falar, ela faz pergunta. Paulo Júnior, ele fala algo também muito forte, né, de tanta coisa que ele fala que é forte, mas assim, o Paulo Júnior, ele é cirúrgico demais, consegue traduzir algumas coisas assim de um jeito que só Jesus e ele e alguns irmãos, né, e nós também, amém? Mas hoje é um exemplo de multiformidade, né? Exatamente. Porque eu cheguei aqui hoje, o irmão falou, ih, cadê o Paulo Júnior? Eu falei, surpresa, o Paulo Júnior de bigode. Multiformidade, meu irmão. A gente tem falado assim, os irmãos que vão embora, assim, os irmãos que vão embora com o Paulo Júnior, o pessoal não tá, a gente chama até o nome, para o culto, pera aí, irmão, tchau, que Deus te abençoe, o pessoal ficar. Mas presta atenção nisso, é muito forte isso, porque o Paulo Júnior uma vez falou isso, nunca mais saiu da minha cabeça, falou assim, Deus nunca espera de nós que a gente não tenha dúvidas. Tá tudo certo ter dúvidas, o que a gente não pode é duvidar. Então, é interessante porque Zacarias, um homem de Deus, um homem de honra, ele duvida e por isso ele fica mudo. Agora nós vemos Maria, que ela tem dúvidas, ela pergunta como isso se dará. E aí o anjo começa a explicar, mas explicar o quê, meu irmão? Como é que você explica que vai vir um espírito, colocar uma semente e vai dar um filho? Uma mulher, que se nesse tempo nosso já é difícil ser mulher, imagina naquele tempo, naquela tradição, uma mulher, além disso tudo, ela era noiva de um homem de uma linhagem real. Ela não tinha linhagem real. Ela era noiva de um homem da linhagem real. Agora ficaria grávida sem o casamento, sem o sexo. Dentro de toda a perspectiva, de toda a circunstância, o que essa mulher diz? Com medo de sendo lançado fora, ela vai dizer, Senhor, eu sou a tua serva. Faça comigo conforme a tua palavra. É Maria dizendo, um goianês mineirês assim, faça comigo do jeitinho que o Senhor quer. Do jeitinho, do seu jeito. Não estou entendendo nada, não entendi de espírito, não nem casei, estou virgem ainda, não experimentei do melhor dessa terra, nem eu, né, amor, até hoje. Vou casar, meu irmão, estamos noivos já, né, amor? Graças a Deus. Fiquei noivo semana passada, você pode dar um glória a Deus, irmão? Glória a Deus! Graças a Deus. Estou noivo, ainda não experimentamos, eu e Marcela somos virgem ainda não experimentamos dessa graça. Mas é igual Maria, assim, não estou questionando, então. Do jeitinho que o senhor quer.
Mas vai chegar, mas imagina, Maria não tinha experimentado esse trem que os irmãos aí, alguns já experimentaram. Pensa, mas ela não questionou. Ela disse, Senhor, faça comigo, na forma que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer. E aí o texto continua dizendo que Maria então cantou. A canção de Maria. O medo pode paralisar a gente, mas o que o medo não pode fazer é fazer com que eu e você comecemos a duvidar. Porque a dúvida, duvidar do Senhor, faz com que eu me torne agora um homem mudo. E às vezes a gente vai encontrando os irmãos na cidade, por onde anda, e a gente vê gente muda. Gente que o encontro o transforma. Gente que quando encontra outro amigo não gera virtude, não muda nada, é mais do mesmo, é sempre a mesma coisa. Porque está mudo. Por quê? Porque duvida. Por quê? Porque tem medo. E o texto vai trazer para nós a convicção daquilo que Pedro estava cumprindo. Pedro duvidou de Jesus 2 vezes. A primeira direção de Jesus para o discípulo era qual, meus irmãos? Para eles pegarem o barco e ir para onde? E para o outro lado, Lucas. E se é para o outro lado, se Jesus falou, meu irmão, quem que somos nós para duvidar? Dos mesmos criadores, do haja luz, do mesmo criador do haja terra, haja planta, haja água, é a mesma voz que diz, vai para o outro lado. É a mesma voz, é a mesma boca. Mas a gente continua duvidando, a gente continua com esse pensamento assim limitado, porque nós deixamos o medo nos transportar para esse lugar de dúvida. Jesus mais uma vez, a primeira vez, vai para o outro lado, a segunda, quando Pedro começa ali, é o Senhor mesmo? E como um bom discípulo, que quer fazer o que o mestre faz, ele fala, deixa eu ir para o Senhor então. Ué, vamos ver aí, ué. Vamos testar a coerência. Deixa eu ir. Jesus fala o quê? Venha. A mesma palavra, da mesma boca. E Pedro crê. Pedro começa a andar. Mas quando vem o vento, que ele não esperava, por mais que a circunstância estava difícil, mas quando o vento vem, Pedro, ele olha para ele. E ao olhar para ele, ele não crê. Porque ele começa a crer em quem? Nele. E por olhar sua limitação e não crer nele, ele afoga. Mas não tem a ver com a gente. Nunca teve a ver com a gente. É tudo sobre ele. E é por isso que ele escolheu os limitados. É por isso que ele escolheu não os melhores dos melhores. Para a gente crer e entender nessa verdade, para a gente caminhar debaixo dessa direção que ele escolhe, é esses, os improváveis. Os limitados, para que eles entendam o quê? Entendam que tem graça no Senhor, que o poder dele nos há, é o poder dele, não nosso, é do jeitinho dele, não do nosso. E quando Pedro cai, ele vai gritar quem? Ao Senhor, e está tudo certo, ele grita, Senhor salva-me, o Senhor salva, e quando ele olha para Pedro, ele fala o seguinte, homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você está duvidando? Você achou que era você que estava andando, você achou que era por você, por que você duvidou? O Senhor nessa manhã também quer nos lembrar, homens de pequena fé, mulher de pequena fé, por que você duvida? Por que você duvida da palavra que eu liberei sobre você? Por que você duvida da direção que eu liberei sobre a sua vida, sobre a sua casa? A gente não sabe quando vem ou quando vai, meu irmão. Vocês lembram daquela cena, daquele texto emblemático também, lindo, de Jesus ali com os discípulos, aquela tempestade que veio do nada, aquele vento, Jesus dormindo. E o pessoal acorda lá, Jesus, nós vamos morrer. Acorda que nós vamos morrer. E Jesus vai e fala, homens de pequena fé, por que vocês têm medo? Viu que o medo está o tempo todo nos atrapalhando? Eu lembrei de 3 histórias. 3 histórias talvez nada a ver. Eu lembro quando eu tinha 9 anos de idade, e eu tenho essa bicicleta até hoje, porque eu queria dar essa bicicleta para o meu filho, meu primeiro filho. Nós vamos ter 4, né, amor? 4 filhos. 5 talvez, todos que Deus quiser, né? Mas 4 para 5. O meu plano era 5, viu?
Amém. Veio o Caléu, eu tive que recalcular. Senhor, me dê Caléis. Mas muitos. Eu tinha 9 anos de idade e eu ganhei uma bicicleta preta e com raio amarelo. E eu lembro que, não é da época de muitos aqui, mas eu lembro que tinha uma época que teve muito isso, que é a máscara do Batman, o peitoral do Batman, a capa do Batman, o celular do Batman, tinha aquilo tudo do Batman. Eu lembro que eu me vesti de Batman, peguei meu Batmóvel, que era minha bicicletinha preta e amarela, e eu comecei a andar ali onde eu morava, no condomínio que eu morava. E aí eu falei assim, nossa, velho, que legal, né? Hoje aqui eu, Batman, sem vergonha nenhuma do que os outros estavam olhando. As pessoas olhavam com o carro, buzinavam, eu, oi, bem Batman. E aí começou a chover. E eu falei assim, eita. E eu sou um cara que eu não sou movido mas eu gosto muito da adrenalina, muito. E aí eu comecei a ver aquela chuva ali, e lá nesse condomínio tinha uma rua assim no final, que era uma rua sem saída, lá no finalzão, e ela vinha assim descendo, e no final tinha um quebra-mola. E eu falei assim, rapaz, meu sonho é voar. Eu olhei para mim e falei, eu sou o Batman. O Batman não tem superpoder, mas o Batman é o Batman. E aí, eu falei, é hoje. É a irmã Ludmilla mesmo, é hoje. Começou a chover, eu peguei a bicicletinha, e aí comecei a pedalar. Quando chega ali no quebra-mola, eu comecei a subir, e aí parou aquele silêncio assim, eu falei, eu tô voando. Foi uma das emoções mais lindas da minha vida, assim, eu tô voando, eu olhei para aquilo ali, e aí qual que é o problema do juvenil? Você relaxa a mão, porque você está voando. Você relaxa a mão. Eu me entreguei para a situação da adrenalina, quando eu caio, a bicicleta entorta, aquela coisa, trocando. Foi muitos metros ali, eu machucado, e aí eu abri aqui meu queixo, começou a sangrar muito. E aí eu comecei a sangrar, a capa tinha ficado, a máscara também, só tinha o peitoral. Eu falei, eu não sou o Batman, não. E eu fui para casa chorando, e foi os meus primeiros 7 pontos no queixo. Foi esse dia que a chuva veio sem avisar. Eu lembro do outro dia também, a gente estava indo para a igreja, a gente foi para a igreja, toda a nossa casa, a gente tinha acabado de mudar para essa casa que meus pais tinham construído lá, e aquela coisa, construção de casa, sabe como é que é? As coisas não estavam tão bem ajeitadas. Quando chega, Timóteo, eu sou lá de Timóteo, para quem não sabe, capital do Brasil, a melhor cidade, the best, depois a Goiânia. Timóteo, isso aí. Que a galera chama de Timóteo, é Timóteo. A cidade que o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas, amém? Irmãos já leram aí. Mas eu sou lá de Timóteo, aquela coisa toda, e meus pais construíram essa casa, aquela coisa toda e tal. E os primeiros dias, sabe, da casa nova, aquela sensação, nossa, casa nova, aquela coisa toda. Nem todos os móveis lá, mas alguns móveis lá, enfim. Quando a gente chega do culto, a gente tinha deixado a porta e as janelas abertas, e tinha o ralo lá, meu irmão, de um lugar, nossa casa é grande lá, quando tinha fechado e tinha inundado a casa toda. E nós ficamos lá madrugada, em família, com rodo, com pano, limpa aqui, limpa lá. Um dia, onde a meteorologia não tinha alertado, onde a gente não esperava, a chuva e a tempestade veio do nada. Eu lembro também da terceira história, quando eu vinha para cá, ainda nem morava aqui, nem tinha essa pretensão, né, Pepe? Foi um dos amigos dessa época meu. Eu lembro de ouvir uma história aqui da Sal da Terra, do Alfa, de um povo que a gente ajudava lá no Missão África. Talvez os irmãos estão aqui, talvez até ajudaram nessa fase. Foi uma vez, tinha lá na escola, nossa escola lá toda reformada, bonita, rodando, acontecendo, plantações para sustentar lá as famílias, enfim, e veio uma tempestade tão forte na África, não sei se os irmãos lembram, né, Ju? Veio uma tempestade tão forte que destruiu tudo. Destruiu a escola que a gente tinha construído, destruiu as plantações que era o sustento daquele povo durante um ano. E aqui a Sal da Terra enviou, assim, não sei se eu me engano, foi tantos mil reais, assim, centenas de milhares de reais aqui para a África, para a gente poder alimentar aquele povo. Mais uma história de tempestade que veio sem esperar, sem a gente calcular. Porque a vida é assim, meu irmão. A nossa vida, a minha vida, a sua vida, as tempestades vêm sem avisar. Ô, Mateus, as chuvas. A gente teve nessa operação lá da África, a gente teve uma ação de uma influenciadora, Rafa Kalimann, que ela fez uma vaquinha do aniversário dela, que levantou um valor astronômico, tipo mais de R$500 mil para a gente operar lá na África, né? E simplesmente a chuva levou tudo. Simplesmente. Aí você fala assim, mas e aí e tal? Levou, porque a chuva, a tempestade, é isso aí. Mas o que eu quero encerrar dizendo para nós, para a gente poder levar para a nossa semana, costurando tudo aquilo que Deus já está falando? Na nossa caminhada, na nossa jornada de vida, primeiro, você precisa entender quem direciona a sua caminhada.
Qual é a voz que está dizendo você mandar para o outro lado? Que lado é esse? Quem governa a voz vem de onde? Vem de quem? Você está indo para que direção? E dentro dessa direção, eu quero que vocês lembrem, vai ter tempestade, vai ter vento que a gente não espera. O que a gente não pode viver é uma vida de dúvida, de medo, e um medo que nos paralisa. Mas nós precisamos crer no verdadeiro amor que lança fora o medo e que me faz agora entender onde eu estou olhando, para quem eu estou olhando. Quando Pedro sai do barco, a Bíblia vai dizer que Pedro sai olhando Cristo. E quando ele olha Cristo, quando vem o vento, quando vem a tempestade, quando vem daquilo que não está calculado, é aí que vem o problema. É aí que vem o problema. E o medo, tipo, a gente pensa que quando eu não estava conectado com nada, eu pensava, pô, o cristão, o cara não pode fazer nada, sabe? Não pode ter relações do casamento, não pode isso. Nossa, então eu vou viver essa vida aqui. Só que quando você entra nesse mundo, você começa a perceber que o cristão é o ser mais liberto do mundo. Porque o medo é orgulho. E orgulho é insegurança. Então, o que eu quero dizer com isso? O medo, ele atrapalha toda a liberdade. Então, a liberdade, o cristão é o ser mais liberto que existe por conta disso, porque você não tem insegurança, você não vai ter medo em momento algum, porque você sabe que Deus está com você e é a única coisa que você precisa. Amém, meu irmão? Pelo amor de Deus. Glória a Deus. Então, Cristo nos chamou para a sua liberdade. E a liberdade de Cristo está em aquilo que Hebreus vai dizer no capítulo 12, com os olhos fitos no autor e no consumador da fé. Aí eu posso andar sobre a água. Aí eu posso andar nas montanhas, eu posso andar onde que tem que andar, porque os meus olhos estarão fitos nele, no autor e consumador da nossa fé. Amém. Então que o medo, em nome de Jesus, que o medo que revela a nossa insegurança, não nos paralise. E que a partir, nessa manhã, a gente possa ir ser relembrado, reanimado. Assim como Jesus parava para orar nessa celebração nossa, que a gente possa estar aqui calibrando o nosso coração, meu irmão. Calibrando o nosso coração, porque nós não podemos ser um povo que duvida. Não é sobre a sua capacidade, não é naquilo que você é bom, não é aquilo que você tem, não são suas posses, não são seus poderes de mexer, não é sobre isso. O ser mais liberto é o cristão, porque ele está com o olho fito, porque não tem carregado, não tem orgulho, não tem ego, não tem insegurança. Porque a segurança, aí você fala, mas como assim não tem segurança? É Jesus ensinando que a segurança, que a liberdade está em andar numa água. Que coisa sólida, que materialidade tem nisso? Nenhuma. É isso que ele quer nos chamar, para sermos discípulos dele, andando em lugar que não tem nada a ver para andar, para estar firme. Mas porque não é sobre o lugar, não é sobre eu, não é sobre você, é sobre quem, meu irmão? É sobre Cristo, é sobre Jesus, em nome de Jesus. Muito importante. Olha lá, irmã. A título de representação gráfica, eu acho que o Regis vai colocar uma charge atrás de você. Olha aí. Amém, meu irmão? Então vamos tirar. Essa foi boa. Mateus. Vamos tirar isso aqui. Foi muito legal esse lance da boia, porque o Mateus deu o exemplo do Batman aqui, né? E é justamente isso. A gente coloca muita boia nos nossos filhos, a gente se coloca muita boia. A gente olha para o Batman, e o Batman é uma figura emblemática, né? Dentro do universo da DC aí. A gente tem a versão do Batman na Marvel lá, que é o Homem de Ferro, né? Mas na versão DC, o Batman é o único super-herói que não tem poder. E aí a gente olha para a nossa humanidade, cara, eu pareço mais com o Batman. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma garantia, ele tem um cinto de utilidades. Então, qualquer momento, qualquer dificuldade que ele tem, ele saca alguma coisa do cinto de utilidades. E a gente está colocando esse cinto nos nossos filhos, a gente está andando com esse cinto, porque toda hora que precisa, opa, tem um colégio sensacional aqui, que eu dei para ele, tem um ensino, né, tem um recurso. A gente quer viabilizar todo o processo para ele não se molhar. Sendo que tudo que a gente chegou até hoje de maturidade espiritual foi sendo o Pedro andando sobre as águas, né? Então, o que o Batman nos ensina hoje, né? O que vai cair a máscara, vai cair o peitoral, a gente vai ralar, mas é agora que a gente vai revelar o Cristo, não o Batman. Amém, meu irmão? Queria que a gente, Michele, que a gente cantasse aí mais uma canção, mas eu queria te dar a oportunidade aí de você estar em oração, de você fazer a sua oração. Mateus, quem que vai orar? Você. Não precisa da oração dos melhores dos melhores.
Meu irmão, sabe por que Jesus perguntou para Pedro, por que você duvidou? Sabe por quê? Para lembrar Pedro o seguinte, quem que te escolheu? A Bíblia vai dizer que não foram vocês que se escolheram, foi eu que vos... É Ele que te escolheu, irmão. Meu amigo, minha amiga, foi Deus que te escolheu, do jeito que você é, para agora cumprir aquilo que Ele tem. Então nós vamos ter esse momento primeiro de oração. Você vai ter o seu momento de oração, a sua oração do jeitinho seu, amém? Do seu goianês aí, do seu mineirês, do seu jeitinho. E você vai falar com Ele, Senhor, eu quero fazer um compromisso com o Senhor. Eu quero realinhar, eu quero calibrar meu coração. Eu quero ouvir a Tua voz e discernir a Tua voz dizendo para onde eu estou indo. Para eu poder ir mesmo com as tempestades, mesmo com as circunstâncias difíceis. Talvez o seu dia, como o autor de Eclesiastes escreveu. Eclesiastes 7,14 vai dizer, quando vier o dia bom, aproveite o bem, mas quando vier o dia mau, lembre-se, é Deus que fez tanto um como o outro, para que o homem não conheça sobre o seu futuro. Então talvez o seu dia é um dia ruim, você está numa fase ruim, um dia mau, talvez é um dia bom, mas é Deus te lembrando o dia mau, que é Ele que fez o dia mau também, amém? Para te lembrar que para você não conhecer sobre o seu futuro, para estar liberto, viu, Luca? Para a gente estar livre, para poder andar sobre as águas, amém? Seu momento de oração agora, a sua oração, e depois nós vamos cantar uma canção, você vai poder fazer a sua oferta, você vai poder fazer também a sua responsabilidade da família. Nós temos muita coisa para fazer como família, como casa, e a gente tem orado ao Senhor, talvez você é a resposta disso. Depois nós vamos ter aqui também na tela isso aí, mas agora é o seu momento de oração, o seu tempo com Deus, o seu jeitinho. Eu queria te dar um minutinho aí, para a gente orar, em nome de Jesus. Seja a honra, seja a glória, coloque seu coração diante do Senhor, seja o domínio, séculos dos séculos, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus. só o Senhor é, Pai. Poderoso Deus, Nossa alma anseia pelo Senhor. minha alma anseia por ti. Jesus, nessa manhã nós não queremos sair daqui, Deus, mas como mais uma manhã, mas nessa celebração da família, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, para o Senhor fazer em nós e de nós o que o Senhor quer, do jeitinho do Senhor, que o medo não nos paralise, que a gente possa ouvir e discernir a voz do Senhor, a direção do Senhor, para sermos homens e mulheres livres, livres dos nossos próprios desejos, daquilo que nos impulsiona, mas libertos do Senhor para viver tudo aquilo que o Senhor quer que a gente viva, com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, crendo na diversidade, crendo na multiforme expressão no Teu reino, mas uma mesma vontade, Pai, cumprir e revelar o Senhor para toda a humanidade, uma humanidade que antes tinha apenas um Deus,
mas a partir de Cristo agora tem um pai, um primogênito, mas de muitos irmãos. Nossa oração é que o Senhor continue a amassar a nossa vida, Pai, a ressignificar fundamentos, a ressignificar conceitos. Nós queremos orar também em especial por todos os PGs da nossa comunidade, Pai. Todos os grupos de crescimento, todos os pequenos grupos, os grandes grupos que têm se reunido semanalmente nos lares. Quanto testemunho, Jesus, que nós temos ouvido de casamento, de família, de salvação, de reconciliação. Nós queremos te agradecer porque a graça é do Senhor, a obra é do Senhor. E nós queremos ser parte do que o Senhor está fazendo no mundo. Nós queremos ser parte do que o Senhor está fazendo em Goiânia. O que a gente quer ser parte do que o Senhor tem feito no nosso meio aqui, Jesus. Nós não queremos ficar de fora do que o Senhor está fazendo. Então eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Pai. Nos livre, nos perdoe pelas vezes que o medo nos paralisou. Nós queremos ter os nossos olhos fitos no Senhor, os nossos ouvidos atentos para viver em liberdade tudo o que o Senhor quer propor para nós. Que o amor, Pai, do Senhor, do nosso Pai, que a graça, o favor que nós não merecemos do Filho, e que a comunhão, que o convencimento que o Teu Espírito gera em nós, seja manifestado e materializado na nossa semana, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vai ter aqui